Vamos nessa parte do modo de reprodução geral das fêmeas tecer alguns comentários a respeito dos aspectos histológicos do ovário, que é a glândula responsável pela reprodução das fêmeas. Nessa figura, nós observamos um corte histológico da parede do ovário. Nessa imagem, observamos que externamente vamos encontrar uma capa de tecido conjuntivo bastante estreita, que é chamada de falsa albugínea ovariana. E vamos encontrar uma série de pequenos folículos logo abaixo dessa camada de tecido conjuntivo, que é o epitélio germinativo. A partir desse epitélio germinativo é que as outras estruturas foliculares, já que são folículos primordiais encontrados nessa região, é a partir desse epitélio germinativo é que alguns folículos são recrutados para o crescimento. Depois comentamos alguma coisa a respeito disso. Logo abaixo, nós vamos encontrar duas áreas que são estudadas na histologia, chamada de zona cortical e zona medular. Na zona cortical é onde nós vamos encontrar as estruturas funcionais, tais como o folículo. Se for um folículo rompido e cheio de sangue, vamos chamar isso de corpo hemorrágico, e se ele já estiver organizado, vamos chamar então de corpo lúteo, como vimos na consideração anatômica. E na parte medular é onde entra vascularização, onde entra a inervação através do hilo ovariano. Essa região, então, é a região medular e é uma região, então, rica em vasos e nervos. Não vamos observar as estruturas vestigiais, que são os corpos fibroso e o corpus albicans. O corpus fibroso nada mais é do que o vestígio deixado por um folículo ovariano de qualquer tamanho que tenha sofrido um processo chamado de atresia ou degeneração, deixa uma pequena cicatriz visível na histologia. É o corpus fibroso. E a cicatriz deixada por um corpo lúteo é chamado de corpus albicans, assim como vimos aquela estrutura também palpável anatomicamente na superfície do ovário. No ovário, nós vamos encontrar diferentes tipos de folículo. Os folículos primordiais, os folículos primários, os folículos secundários, terciários e os atrésicos, como já foi comentado. Os folículos primordiais são aqueles que histologicamente se apresentam como tendo um ovócito envolvido por uma única camada de células epiteliais achatadas. No caso da vaca, ao nascimento, uma bezerra, ela apresenta cerca de 150 mil folículos primordiais e não são estruturas multiplicáveis. Se tem 150 mil folículos, é um número finito, não existe mais possibilidade de aumento, multiplicação depois do nascimento. O que nós vamos observar é que um folículo primário, primordial, ele dá origem a um folículo primário, que dá origem a um secundário, que dá origem a um terciário, e é de onde virá a ovulação. O folículo primordial é aquele, então, que tem um ovócito e uma camada de célula epitelial achatada. Quando esse folículo ganha receptor para FSH, ele começa, então, o processo de crescimento folicular e ele aumenta o tamanho dessa célula achatada, ela se torna, então, cuboidal e passa a constituir um folículo primário. Folículo primário significa um ovócito envolvido por uma camada única de células epiteliais já do tipo cuboidal. Se continuar a estimulação pelo FSH, o hormônio folículo estimulante, o folículo primário então se transforma no folículo secundário. Histologicamente, ele se apresenta como um folículo com 2 ou 3 camadas de células epiteliais cuboidais. Nessa fase, o folículo já inicia a formação da membrana pelúcida que vai revestir o oócito. O folículo terciário é o que surge logo em que há formação de um pequeno espaço repleto de líquido. À medida que ocorre o processo de multiplicação das células foliculares, ocorre então um aumento do número de camadas e começa a formação de lacunas repletas por líquido, rico em estrogênio. Isso ocorre em função de um fenômeno chamado de coalescência das células ou fusão dessas células. Também, nessa fase, vai ocorrer a diferenciação da parede do folículo, que passa a ter 2 camadas bastante
diferentes, que são as camadas da teca e granulosa. A camada da teca, ela pode ainda ser dividida em duas camadas, uma externa, chamada de teca externa e de natureza mais fibrosa, e uma teca interna, celular e produtora de hormônios esteroides. Os hormônios esteroides produzidos pelo folículo são chamados no conjunto de estrogênio, podendo ser estradiol 17-alfa, estradiol 17-beta, dependendo da espécie. Ao final desse estágio, ocorre então a formação de uma grande lacuna, que é o folículo, então prestes a ovular. Ao final desse estágio, uma grande lacuna, ou antro, repleta de líquido e com a manutenção do oócito, envolvido por células que originalmente eram células chamadas de células da granulose. Mas em função desse aspecto, desse pescoço envolvendo esse oócito, isso é chamado de cúmulos oóforos. Traduzido, alguns chamam de montículo ovárico ou eminência germinal. Após a ovulação, o que se observa é que ocorre o rompimento nessa região então do pescoço e essa célula que é eliminada é o oócito com várias células que eram células da granulosa, mas que passaram simplesmente a serem chamadas de células do cúmulos oóforos. Numa imagem então maior, observamos as células da granulosa. Essas células da granulosa envolvem o oócito, que é então o oócito primário, só que essas células não têm a mesma natureza bioquímica das células da granulosa. Observa-se nessas células já uma pegajosidade. E o estudo bioquímico mostra que se deve à produção do ácido hialurônico. O ácido hialurônico torna essas células com um certo poder de aderência. Esse poder de aderência vai ser interessante para que esse oócito se prenda nas fímbrias, que é aquela parte final da tuba uterina, que faz aquele movimento de varredura diário sobre o ovário. Como o oócito não tem movimento próprio, é interessante que ele tenha um certo poder de aderência para ele se prender na fímbria e a fímbria, por movimentos ciliares, levá-lo em direção ao sítio da fecundação. No momento da ovulação, o que eu tenho então é o rompimento dessa parte do colo do cúmulos oóforos e eu tenho então a estrutura chamada de ovócito ou oócito. Nós vamos considerar sempre como ovócito ou oócito e não como óvulo, porque modernamente óvulo já significa uma fase do desenvolvimento embrionário. Na estrutura de um ovócito ou de um oócito, nós vamos encontrar uma membrana pelúcida, uma membrana vitelínica com os grânulos corticais e vamos encontrar a corona radiata. Todos vocês já viram isso no ensino médio. Essa corona radiata nada mais é do que aquelas células que originalmente eram células da granulosa, mas que sofreram uma alteração bioquímica, passaram a ser chamadas de células do cúmulo zoófilo. Uma vez ovulado, mudou de lugar, mudou simplesmente o nome, embora sejam as mesmas células. Vamos lembrar que essas células precisam ser ultrapassadas pelo espermatozoide. Como elas são ricas em ácido hialurônico, então nós vamos encontrar dentro do capucho cefálico dos espermatozoides uma enzima capaz de destruir o ácido hialurônico, chamada de hialuronidase. O ovário também pode-se dizer que ele dispõe de dois tipos de folículo. Um folículo pré-antral e um folículo antral. Isso também é uma forma de estudar esses folículos. Os folículos pré-antrais são, então, os primordiais, os primários e os secundários. A partir do momento em que ocorre a formação de um pequeno antro, ele já passa a ser chamado de folículo antral e ele já passa também a ser chamado de folículo terciário. Antigamente, o folículo ovulatório era chamado de folículo de Graafi, mas, dado a nova nômina abrir mão da utilização do nome de pessoas, então hoje é chamado de folículo antral ovulatório. Se esse folículo não evoluir para a ovulação, ele sofre um processo de degeneração, que no caso dos folículos chama de atresia. Então, essa figura mostra um folículo desorganizado, com as células da teca granulosa já desprendida,
observa que as células do cúmulo óforos já, né, se desgarraram dessa estrutura, é um sinal patente de degeneração. Esse folículo atrésico, então, corresponde a folículos que pode ser de qualquer estágio, primário, secundário, terciário, em processo de degeneração. E acaba desaparecendo na superfície da estrutura ovariana, passando a ser apenas uma estrutura vestigial, que já comentamos, que é chamada de corpus fibroso. Em linhas gerais, são essas considerações histológicas que nós tínhamos para fazer, sempre imaginando que, histologicamente, estamos falando da estrutura como vista no microscópio. Mais interessante que a gente sempre considere que essa estrutura tem uma correspondência com a fisiologia. Há um processo, então, de crescimento desses folículos e isso vai reverter em comportamento diferente que estudaremos como ciclo estral.